Bom, hoje nós estamos encerrando mais uma série de mensagens, a qual eu dei o nome de Em Reforma. Os 5 pressupostos da reforma protestante aplicados à vida cristã, à nossa vida, ao nosso dia a dia. Na semana passada, não sei se você ainda se recorda, mas a partir da reflexão do nosso seminarista Paulinho, nós aprendemos que quando a igreja cristã reformada, dentre as quais a nossa igreja ela faz parte, se defende o pressuposto glória somente a Deus, que é proveniente da reforma protestante do século XVI, nós estamos evidenciando que para viver para a glória de Deus, viver para a glória de Deus implica em 3 realidades. Primeiro, implica em permanecer na videira, ou seja, permanecer em Jesus, fazer morada na pessoa de Jesus. Em segundo lugar, permanecer no amor de Jesus. Estamos juntos desse amor de Jesus. E em terceiro lugar, permanecer longe dos valores do mundo, que sempre deturpam a caminhada da fé. Eu quero lembrar você que esta série de mensagens, ela teve como objetivo aplicar os 5 solas à construção e também ao desenvolvimento da nossa fé na nossa caminhada cristã. Portanto, se você tem interesse de iniciar uma jornada de conhecimento, de aprofundamento e especialmente de aplicação das bases que sustentaram a reforma protestante e ainda sustentam, por exemplo, as bases da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Americana, eu quero convidar você que acompanhe essa série de mensagens, agora já disponível no site da igreja ou então na nossa página no YouTube. A série que abordou os seguintes temas: acolhendo a fé, confiando na graça de Deus, vivendo na dependência de Cristo, vivendo para a glória de Deus e obedecendo à voz de Jesus. Portanto, hoje, no dia que nós comemoramos o Dia da Bíblia, nós refletiremos então a partir do último tema, só as Escrituras, obedecendo à voz de Jesus. E para essa reflexão eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 18 a 24. João 14, versículos 18 a 24. Eu vou fazer a leitura desse texto, ele também será projetado na nova versão internacional. Pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua versão, mas aquela que vai ser projetada, ela está intimamente ligada àquela que eu vou ler aqui. João, capítulo 14, versículos 18 até o versículo 24. No começo do culto, a nossa transmissão ela tinha caído, então quero aproveitar e dar boas-vindas a você que está nos acompanhando agora nesse instante. Nós desejamos que a palavra de Deus possa encontrar guarida no seu coração, no coração da sua família, na sua casa também. João, capítulo 14, versículos 18 a 24. A leitura será feita na nova versão internacional. O texto diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Quero destacar aqui o versículo 23 e 24. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Apenas até aí. E eu quero convidar você a orar mais uma vez nesse instante, a fazer desse tempo o seu tempo com Deus. O Senhor Jesus nos convida a obedecer a sua palavra. E agora nós estamos de frente a ela.
Talvez isso já seja um grande desafio para nós nesse tempo e nesse instante aqui. Então quero convidar você a orar, pedindo para que o Espírito Santo fale a sua vida, para que Ele abençoe a sua vida, a vida de quem está do seu lado, a vida de quem está em casa nos assistindo nesse instante, e também abençoe a vida do pregador, para que esse tempo seja um tempo de edificação para todos nós. Depois de um tempo de oração silenciosa, eu então farei uma oração. Senhor, a Tua palavra diz que aonde estiverem pessoas reunidas em Teu nome, ali o Senhor está também. A Tua palavra reafirma que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Tua palavra novamente nos faz lembrar que o Senhor nos deixaria o Espírito Santo, que estaria conosco e nos faria lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus presente. E nesse tempo que celebramos o advento, a manifestação do Teu Filho entre nós, nós somos automaticamente reportados à verdade das Tuas palavras, que nos lembram que o Senhor é o Deus conosco. É o Deus que está aqui, porque aqui nós estamos invocando o Teu santo nome. É o Deus que se faz presente em nós, porque o Teu Espírito em nós habita. E por isso, ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha esclarecer aos nossos olhos as Tuas palavras, para que possamos obedecê-la e assim, ó Deus, mostrarmos, provarmos o nosso amor para com o Senhor. Pedimos isso agora, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa porção de texto que nós lemos está inserida num contexto muito importante da vida de Jesus. Talvez um dos momentos mais importantes da vida e do ministério de Jesus. Nesse texto, Jesus ele está dando as últimas instruções para os seus discípulos, porque no momento próximo, então ele será preso, ele será julgado, morto, ressurreto e depois então assunto ao céu. Se você der uma folhadinha aí na sua Bíblia, você vai ver que os capítulos 13, 14, 15 e 16, eles são compostos de instruções acerca do procedimento dos discípulos em relação às novas circunstâncias da vida após a morte dele. Nesses capítulos 13, 14, 15 e 16, Jesus ele está expondo ali o legado que será deixado para aqueles homens, para aquelas mulheres que andaram ao lado dele durante todo o seu ministério aqui na terra. Mas também é importante nós percebermos que neste capítulo, ou seja, no capítulo 14, Jesus ele afirma que os discípulos e discípulas eles não estariam sozinhos no exercício da nova missão de vida que eles estavam recebendo. Eles iriam contar com o Espírito Santo. O Espírito Santo ao qual lhe seria enviado da parte do Pai. Na revelação trinitária de Deus, observada, por exemplo, aqui no versículo 18, na expressão voltarei para vós outros, Jesus ele está pontuando, a partir então do contexto anterior e também do contexto posterior a esse texto que nós acabamos de ler, ele não está apontando para a segunda vinda, para a sua segunda volta, conforme pontua o Apocalipse. Mas Jesus ele está afirmando a sua volta imediata. Quando ele diz, voltarei para vós outros, ele não está falando da segunda volta. Mas Jesus está falando da sua volta imediata, na pessoa do Espírito Santo. Porque nós estamos falando do Deus Trinitário. Nós estamos falando do Deus em três pessoas. William Hendrickson, um conceituado exegeta bíblico, ele afirma que a partida de Jesus não será como a de um pai cujos filhos ficam órfãos quando ele morre. No Espírito, Jesus mesmo voltará para eles. E é interessante que Hendrick mesmo, ele vai enfatizar. O Espírito revela o Cristo, o glorifica, aplica os seus méritos ao coração dos crentes, torna os seus conhecimentos efetivo na vida deles. Portanto, quando o Espírito é derramado,
Cristo verdadeiramente retorna. Achei lindo como esse exegeta bíblico olha para essa manifestação daquele que voltará para vós outros. Jesus está pontuando para algo imediato, para algo que aconteceria e aconteceu no dia de Pentecostes. Ou seja, meus queridos, que alívio aqueles homens e mulheres devem ter sentido quando, após ouvirem todas as instruções de Jesus, ele revela que estaria novamente com eles. Imagina o quanto isso trouxe conforto ao coração daquelas pessoas, porque eles já estavam ouvindo sobre morte, eles já estavam ouvindo sobre que, olha, o Filho do Homem será preso, o Filho do Homem será torturado, o Filho do Homem será injustiçado, e eu fico imaginando o quanto aquilo não deve ter trazido tristeza, angústia àqueles corações. Mas de repente vem um alívio. Jesus diz, olha, eu vou, mas eu voltarei para vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Jesus Cristo, como eu sempre costumo dizer aqui no nosso púlpito e em outros lugares, Jesus nunca nos deixa sozinhos. Em situação alguma. Jesus, ele é amoroso. Ele tem um cuidado especial para com aqueles que o amam. Dentre os deuses de todas as religiões, somente Jesus, ele prova a encarnação. Dentre os deuses das outras religiões, somente Jesus vive entre os seres humanos, se faz igual a eles enquanto encarnação. Dentre os deuses dessa terra, somente Jesus ressuscita. E ao ressuscitar, continua convivendo e vivendo com aqueles que o amam. Somente Jesus. De todas as religiões que nós ouvimos falar até agora, somente Jesus é o Deus que não nos deixa sozinho. Somente Jesus é o único Deus transcendente, ou seja, aquele que está acima de nós, em poder, em perfeição, em majestade, mas ao mesmo tempo é o Deus imanente, ou seja, o Deus que está em nós, que habita em nós. Assim, dito isso, quando as igrejas cristãs reformadas reafirmam o pressuposto da reforma protestante, somente as Escrituras, o que se quer evidenciar a cada um de nós é que o cristão ele deve obedecer à voz de Jesus. E obedecer à voz de Jesus implica, em primeiro lugar, considerar a presença de Jesus em nós. Obedecer à voz de Jesus implica em considerar a presença de Jesus em nós. E os versículos 18 a 20 vão deixar isso muito claro. E eu quero destacar aqui o versículo 20. Ele diz assim, naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Obedecer à voz de Jesus implica em considerar a presença de Jesus em nós. Obedecer não é um exercício simples. Eu e você, nós sabemos muito bem disso. Todos nós aqui somos filhos e sabemos que nos submeter às vontades de uma outra pessoa, mesmo que essa pessoa sejam os nossos pais, não é um exercício fácil. Não é um exercício simples. Não é à toa, por exemplo, que muitos de nós aqui, se não todos, já ouviram, por exemplo, aquele som do cinto cortando o ar até chegar nas pernas da gente. A maioria de nós já ouviu isso. Alguns foi a varinha. Aquele barulhinho, aquele som distoante da varinha que cortava o ar até chegar nas pernas da gente, né? Até pegar a gente. Eu imagino que nós aqui também já tenhamos sentido o peso daquele chinelo que é arremessado certeiramente. A mãe está fazendo 30 coisas, você tem certeza que ela vai errar, mas automaticamente ela acerta. A gente já sentiu isso, a gente já passou por isso. Nós já sentimos, por exemplo, o poder daquele olhar dos nossos pais, que à distância já falava tudo. Você já sabia que estava decretado ali naquele olhar. Você já sabia o que ia acontecer. Às vezes a gente até chorava por antecedência, porque sabia que o negócio ia pegar para o nosso lado. Desde o Éden, nós demonstramos, enquanto seres humanos, muita dificuldade de obedecer. Nós temos uma dificuldade muito grande com isso. Na verdade, para nós, a obediência ainda é um desafio muito maior do que foi para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Porque para eles ainda havia o livre-arbítrio. Eles ainda conseguiam decidir, mas para nós,
para nós há um desejo incontrolado por aquilo que é errado. Que agora o pecado está estabelecido em nós. Então há em nós um desejo incontrolado por aquilo que é errado, pela insubmissão, pela autossuficiência. Ou seja, o negócio não é fácil para nós, não. O negócio é difícil mesmo. Se para Adão e Eva não foi fácil, pense com você e comigo. Para nós é muito pior. Mas é justamente porque o Senhor, Ele sabe que não é fácil para mim, que não é fácil para você, que quando Ele profere as palavras de despedida e instrução aos seus discípulos, às suas discípulas, Ele também garante àquelas pessoas que não os deixará sozinhos para enfrentar a vida, a nova realidade que estava por vir. Ele sabe da nossa dificuldade. E por isso diz, olha, vocês não vão estar sozinhos. Eu estou indo, mas eu não vou abandonar você. Eu vou estar com vocês. Vou estar com vocês o tempo todo. E segundo o relato bíblico, se nós acompanharmos os desdobramentos aqui dos evangelhos e adentrarmos no texto de Atos, por exemplo, a gente vai ver que eles foram obedientes às palavras de Jesus até um determinado ponto. Houve um momento no qual eles se acomodaram. E quando eles se acomodaram, eles deixaram de pregar as boas novas de salvação aos pecadores, conforme Jesus havia ordenado. Esses mesmos discípulos aqui. O relato desse momento em que eles se acomodam se encontra nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Quando, acomodados com o crescimento da igreja em Jerusalém, eles deixaram de obedecer à instrução de Jesus, que lhes ordenou pregar em todos os lugares até os confins da terra. Eles deixam de fazer isso. Eles se acomodam em Jerusalém, porque em Jerusalém os frutos estão sendo muito grandes. E eles passam a desobedecer àquilo que Jesus havia dito. Agora, meus queridos, pense você comigo. Se eles, tão próximos dos dias aos quais eles receberam as instruções de Jesus, eles acabaram se esquecendo, ou então, pelo menos, eles foram dando menos valor às palavras de Jesus, à medida que a situação foi ficando confortável. Imagine nós. Se eles lá, imediatamente, por comodismo talvez, já se esqueceram das palavras de Jesus, deixaram de obedecer aquilo que Jesus ordenou, fazendo tão pouco tempo, imagine nós, distantes quase 2.000 anos dessas instruções. Estou falando 2.000 anos porque Jesus morreu no ano 33. Nós estamos em 2019, então não deu 2.000 anos ainda. Mas nós, distantes quase 2.000 anos dessas instruções de Jesus, não é de se estranhar, por exemplo, que em pleno século XXI, embora muito mais acessíveis à leitura e tendo as palavras e as instruções de Jesus registradas na Bíblia, que está nas nossas mãos, nós tenhamos também dificuldade de obedecê-lo. Não é de se estranhar que isso aconteça. E de fato, como bem dizem muitas pessoas por aí, papel aceita tudo. Não é verdade? Papel aceita qualquer coisa. E muito embora nós nos sintamos extremamente ofendidos quando essa frase se refere à palavra de Deus, na prática, me parece que o ambiente religioso continua reforçando isso. Que papel aceita tudo. Que a gente não obedece o que esse papel nos diz. A gente não segue à risca o que esse papel nos diz. Quase que para nós é dizer, de fato, papel aceita tudo, eu não preciso me preocupar em obedecer essas palavras aqui. E eu digo isso nessa noite porque, mesmo quando se defende, como nós defendemos a autoridade das Escrituras, boa parte de muitos dos cristãos, eles não a têm obedecido. Eles não a têm obedecido porque aquele que verbalizou as instruções que estão registradas aqui, ele não está fisicamente presente aqui. Ele não está mais fisicamente presente nesse mundo para ele mesmo chegar para nós e dizer o seguinte, olha, você precisa me obedecer. Olha, você anda pulando para trás do pacto que eu firmei com você. Ele não está mais aqui. Então a gente fica mais confortável de não obedecer, de não cumprir aquilo que ele nos colocou dentro da aliança que nos foi formada. E se ele não está presente aqui,
Assim como nós fazíamos, por exemplo, em relação aos nossos pais quando éramos crianças, nós não temos pressa de obedecer. Ele não está aqui. Não era assim quando os nossos pais às vezes nos deixavam em casa? Hora que eu voltar, eu quero essa louça arrumada, eu quero esse quarto arrumado. A gente fazia um monte de coisa, deixava o quarto para arrumar na hora que a gente achava, não, vai chegar. Então deixa eu já colocar um negócio em ordem agora, porque senão o coro vai cantar. E a gente arrumava. Né? Isso acontecia com muita facilidade. Então nós fazemos quase que as mesmas coisas hoje. Nós não, às vezes não temos obedecido porque Jesus que verbalizou essas instruções, ele não está aqui. E se ele não está aqui, assim como a gente fazia na nossa infância, a gente vai deixando isso para um último momento. Nós vamos deixando de fazer aquilo que nos cabe para uma segunda situação. Quem sabe, talvez, quando a gente começar a perceber que Jesus está voltando. Quando a gente começar a perceber que, olha, eu acho que Jesus está voltando, deixa eu me apegar nesse negócio aqui. Porque senão eu fico. Igualzinho a gente fazia com os nossos pais. Contudo, meus queridos, nós os que cremos e confessamos a doutrina da Trindade, nós sabemos que Jesus está verdadeiramente presente aqui. Nós que confessamos a doutrina da Trindade, sabemos que Jesus está verdadeiramente presente aqui. Nós, os que cremos e confessamos a Bíblia como a palavra de Deus, nós que cremos e confessamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós somos conscientes de que Jesus não está distante, mas que na pessoa do Espírito Santo, Ele está em nós, agora, nesse instante, porque Ele habita em nós. Portanto, nós precisamos, assim como foi proposto nos valores da Reforma Protestante, resgatar somente as Escrituras. Resgatar somente as Escrituras como registro físico da palavra de Deus, porque de fato é a palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, antes, nós devemos considerar a presença de Jesus em nós. Precisamos considerar que Ele está aqui, que Ele habita aqui. Precisamos considerar a sua presença real. Devemos considerar que o Senhor Jesus, Ele não foi dar uma voltinha no céu, e em algum momento Ele vai voltar para nos buscar. Porque não foi isso que aconteceu. Nós devemos considerar que Ele, a partir da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, prometido aos seus primeiros discípulos, nos momentos finais da sua vida, do seu ministério, cumprido ali no dia de Pentecostes, após a sua morte, após a sua ressurreição, após a sua ascensão ao céu, agora se faz presente em nós. Se faz presente no mundo, habita no nosso coração. Nós devemos, enquanto cristãos, considerar que, enquanto cristãos pentecostais, que nós somos, ou seja, nós recebemos o mesmo batismo que os primeiros cristãos receberam logo após a assunção de Jesus, no momento do Pentecostes, nós ainda desfrutamos até hoje da presença real de Jesus. Não foi só lá, mas é aqui também. Nós também estivemos no dia de Pentecostes representados enquanto cristãos naquele lugar. Nós também recebemos do mesmo Espírito. Nós cremos e confessamos essa verdade. Nós cremos na presença real de Jesus. Presença que todas as vezes em que nós oramos, todas as vezes que nós estudamos a Bíblia, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós reafirmamos como sendo a nossa crença maior e a nossa maior esperança. Presença reforçada por Ele mesmo, quando Ele disse aos discípulos, em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, e estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. E estando então Jesus em nós, nós devemos considerar essa presença, levar em consideração essa presença, e então sermos obedientes à sua palavra. Nós devemos ser obedientes somente às Escrituras, porque Ele está aqui. É necessário considerar essa presença, porque me parece que muitas pessoas já não sentem consideração nenhuma pela presença de Jesus habitando no coração delas. É necessário nós considerarmos essa presença. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele está em nós. E por isso nós devemos obedecê-lo. E obedecê-lo como expressão do nosso amor.
como expressão da nossa consideração, da nossa gratidão e do nosso respeito. Obedecer à palavra de Deus, pelo menos para os confessadamente cristãos, é a maior forma de louvor que nós possamos prestar a Deus nessa terra. É a maior expressão da fé que nós podemos demonstrar aqui nesse mundo. Grave isso no seu coração. Obedecer a palavra de Jesus, para nós que somos confessadamente cristãos, é a maior forma de louvor que nós podemos prestar a Deus. É também a maior expressão de fé que nós podemos demonstrar a esse mundo. Considere isso no seu coração. Enquanto cristãos, nós não podemos, à semelhança do que acontecia na nossa infância, demonstrar obediência apenas quando nós estamos na casa do Senhor. Hoje a gente está aqui, então a gente obedece. Enquanto cristãos, meus queridos, conscientes da salvação que nós gratuitamente recebemos de Jesus Cristo, nós temos de honrar a sua presença constante em nós. E honrar essa presença é obedecê-lo fielmente. Fielmente. É um exercício fácil? Claro que não é. Nunca será. Porém, por incredulidade, alguns já nem se esforçam mais. Alguns já nem estão aí mais em obedecer essa palavra. Tratam as questões da fé como se elas fossem apenas crendices, apenas ritos e rituais presos em si mesmos. Se esquecem de que o Senhor, Ele habita em nós. E por isso Ele vê e Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. No livro de Provérbios, o sábio ele vai dizer o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. O Senhor nos vê. Jesus ainda vai dizer, olha, o Pai os vê em secreto. Quando ele fala acerca da oração. Não há nada que fique encoberto diante de Deus. Não há nada. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Sendo assim, Ele também testemunha acerca do amor que nós temos por Ele, quando nós obedecemos às suas palavras. Ele percebe, Ele vê. E eu pergunto para você nessa noite, você tem obedecido às palavras de Jesus? Porque eu escuto um monte de gente dizendo que ama Jesus. Eu escuto um monte de gente cantando que ama Jesus. Você obedece às palavras de Jesus? Você tem considerado que Ele é presente mesmo na sua vida? E por isso Ele conhece muito bem a sua obediência e a sua desobediência? Mas quando as igrejas cristãs reformadas, elas reafirmam o pressuposto da reforma, somente as Escrituras, o que se quer evidenciar é que o cristão ele deve obedecer à voz de Jesus. E obedecer à voz de Jesus implica, em primeiro lugar, considerar a presença de Jesus em nós. E, em segundo lugar, amar a Jesus. Versículos de 21 a 24, vou destacar aqui o versículo 21 a 23, eles vão dizer o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Me parece que na narrativa bíblica, o amor ele é comunicado através da obediência. Me parece que na narrativa bíblica, desde o Antigo Testamento, o amor ele é comunicado através da sujeição. Mas o mais importante é nós percebemos que essa obediência ou essa sujeição, elas não são impostas por Deus. Na verdade, elas são, na sua essência, uma resposta ou uma demonstração. Uma resposta ao amor que recebemos de Deus ou a demonstração do amor que sentimos pelo nosso Senhor, que temos pelo nosso Senhor. Assim, meus queridos, diante de Deus, qualquer demonstração de amor só pode acontecer através da obediência. Mas quando nós falamos em obediência, nós também não estamos nos referindo àquela obediência cega.
nós não estamos nos referindo àquela obediência que é fruto do medo, que é fruto do autoritarismo. Na verdade, quando Jesus fala de obediência àquelas pessoas que creem, ele pontua acerca da obediência que é fruto do reconhecimento e fruto da gratidão. Obedece porque reconhece. Obedece porque é grato. De reconhecimento ao amor que Deus tem por nós. Do reconhecimento àquilo que Ele fez por nós quando nós estávamos mortos nos nossos pecados. Do reconhecimento da vida eterna que Ele gratuitamente nos deu. E também da gratidão por Ele nos salvar, por Ele salvar as nossas vidas e também por nos escolher para sermos discípulos seus. E nós exercemos então o ministério dele, que é o ministério da reconciliação. Gratidão, no sentido de que é uma expressão possível diante da nossa incapacidade de retribuição a tudo aquilo que Ele, pela graça, nos fez e nos deu, até agora, até nesse instante. Assim, meus queridos, ao falar acerca do amor que nós recebemos, do amor recebido daqueles que creem, Jesus, Ele não fala outra coisa que não seja obediência às suas palavras. Aquele que me ama, me obedece. Guarda as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos. Ele fala que a maneira como ele percebe o amor em nós é através da obediência às Escrituras. Assim como nós percebemos o amor num relacionamento afetivo, ou seja, através de um comportamento, através de atitudes, através de coisas que fazemos em relação ao outro, assim também o amor de Jesus, ele é transmitido, ele é oferecido, ele é demonstrado através do nosso comportamento. Quando, segundo ele mesmo disse, nós obedecemos aos seus mandamentos. A gente é cheio de falar isso para as pessoas. Não adianta falar que ama, tem que provar. Eu sei que a pessoa me ama a partir do comportamento dela. A regra é a mesma para Jesus. Eu sei como você me ama, se você obedece os meus mandamentos, se você ouve as minhas palavras. Eu sei que você me ama assim. Não é na hora que você canta, não é a hora que você louva, mas é na hora que você obedece. Aí eu sei que você me ama. São poucos os textos que Jesus usa, ou nos quais Jesus ele pontua sobre como nós podemos expressar o amor a Ele. Nós não vamos achar muitos. Mas nesses poucos textos, Jesus deixa muito claro que é a obediência que prova se realmente nós o amamos. Se nós pararmos, por exemplo, um momentinho para refletir acerca da obra de Jesus por nós, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua assunção, nós vamos perceber que o amor de Jesus por nós também foi manifestado através da obediência. A Bíblia diz isso em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos de 5 a 8, quando Paulo diz assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e diz o texto, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O amor de Deus manifesto em nós, para nós, foi manifesto através da obediência. Obedeceu até a morte e morte de cruz. Sim, meus irmãos, o amor de Jesus por nós, antes de ser revelado no seu ministério na cruz, foi revelado antes na sua obediência, quando ele se encarnou, quando ele se submeteu a todas as intempéries que são provenientes da existência humana, em se submeter a essas realidades. E é esse amor que Jesus quer reconhecer em nós. Um amor que se prova. Um amor que se conhece, um amor que se revela, que não apenas é verbalizado. Um amor que se faz através da obediência. E ele diz isso nos versículos 23 e 24. Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. E diante dessas afirmações feitas por Jesus, eu nos pergunto nessa noite, dado a maneira como nós nos interessamos ao estudo e, portanto, ao conhecimento das palavras de Jesus, nós podemos ter certeza que Ele sabe que nós o amamos. Dada a importância que você dá ao estudo da palavra de Deus, você pode ter certeza que Jesus sabe que você o ama.
Porque se você diz que ama Jesus, mas não pega a sua Bíblia durante a semana, isso não é amor. Ela vai ser para nós como o Salmo 91 aberto na casa de um incrédulo é para eles. Só isso. Dado a maneira que você anda estudando a palavra de Deus, o que isso diz acerca do amor que você tem por Jesus? O profeta Oséias, por orientação do próprio Deus, ele disse o seguinte ao povo de Israel: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou seja, meus irmãos e irmãs, obedecer à palavra de Jesus, além de ser expressão de um verdadeiro amor que nós temos por Ele, é também uma questão de sobrevivência na caminhada da fé. Senão a gente não sobrevive. Senão a gente não consegue trilhar por todo o caminho. É uma questão de sobrevivência, porque, segundo Jesus bem afirmou aos seus discípulos e discípulas, versículos de 21 e 23, quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. O Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Percebeu a diferença? Se o povo de Israel foi destruído por falta de conhecimento, meus irmãos, nós não precisamos repetir a história. Nós podemos ter qualidade de vida se nós conhecemos e se nós obedecemos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus sobre a iluminação do Espírito Santo que nos dá reais condições de estabelecermos as nossas vidas sobre valores que podem ressignificar a nossa existência, pode mudar a nossa história. Sim, porque quando as igrejas cristãs reformadas elas reafirmam o pressuposto da reforma protestante somente as Escrituras, o que se quer evidenciar é que o cristão ele deve obedecer à voz de Jesus. E obedecer à voz de Jesus implica em considerar a presença de Jesus em nós e, em segundo lugar, amar a Jesus. Mas pode ser que, teoricamente, você já saiba de tudo isso que eu te disse até aqui nesse instante. Até porque pode ser que, com o tempo que você já professou a sua fé, você já tenha ouvido muitos outros pastores falando acerca desse assunto. Pastores, quem sabe, até melhores do que eu falando acerca disso. Mas e na prática? Mas e na prática? Como é que você tem aplicado essas verdades na sua vida? Eu quero pontuar aqui algumas sugestões para aqueles que ainda estão começando a caminhada da fé. Quero pontuar algumas sugestões para aqueles que verdadeiramente querem expressar o seu amor a Jesus de uma maneira mais contundente. E quero sugerir duas coisas. Em primeiro lugar, volte os seus olhos para Deus. Volte os seus olhos para Deus. Se você quer viver com a certeza da presença de Jesus no seu coração e considerar essa presença, se você quer amar a Deus, se você quer obedecer a palavra de Jesus, a voz de Jesus, volte os seus olhos para Deus. Nós estamos vivendo num tempo que é voltado demais para nós mesmos. Nós estamos desenvolvendo quase que compulsão pelo nosso próprio umbigo. E, meus queridos, quando nós fazemos isso, nós desconsideramos a presença de Jesus, porque nós estamos olhando só para nós. Jesus não faz o maior sentido na nossa vida, porque nós estamos olhando para nós. Ele é tal qual são os outros deuses para as outras nações, mais um para nós. Tratemos a nossa vida com Jesus com mais maturidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos considerar a presença real de Jesus em todos os lugares, em todos os momentos, junto conosco. Precisamos considerar isso. Às vezes nós somos tentados a cometer coisas que nós sabemos que o Senhor desaprova, mas mesmo assim nós cometemos, porque nós desconsideramos a presença de Jesus em nós. A gente sabe que está errado, a gente sabe que não deve fazer, mas a gente faz,
Porque a presença de Jesus não significa nada para nós. Porque o nosso umbigo é o nosso Deus. Porque os nossos prazeres é o nosso Deus. Volte seus olhos para Deus. Volte os seus olhos para Deus, porque Ele está em você. Muito embora os seus pais não vejam, muito embora os seus pais não saibam o que é que anda acontecendo às escuras, muito embora o seu cônjuge não veja, muito embora o seu cônjuge não saiba daquele seu segredinho pessoal, muito embora os seus filhos não tenham ideia daquilo que você faz secretamente, Deus sabe, Deus vê, Deus conhece, Deus assiste. Volte os seus olhos para Deus. Eu digo a você que, embora Ele saiba, Ele não assiste a você no papel do juiz, mas Ele assiste no papel daquele que deu a própria vida para que você valorize a sua. Para que você valorize tudo aquilo que você tem hoje. Tudo aquilo que você ainda vai ter nessa vida, às custas da graça que diariamente é derramada sobre a sua vida. Volte os seus olhos para Deus. Considere a presença de Jesus em você. Ele não é um fiscal. Não considere ao Senhor Jesus como um fiscal, mas considere a Jesus como seu Senhor, como seu amigo, como seu Deus misericordioso, disposto a tornar você uma pessoa melhor, disposto a, junto de você, desenvolver a sua salvação, tornando você num verdadeiro cristão, ou num verdadeiro cidadão dos céus, aqui ainda nessa terra. Volte os seus olhos para Deus, considere a presença de Jesus. Comece a assumir a sua verdadeira identidade nele. Faça as coisas que você faz com mais amor. Olhe para o seu próximo. Perdoe da mesma forma que você, em Cristo Jesus, foi perdoado. Abandone a autopromoção, mas promova-se nele como servo verdadeiramente fiel. Volte os seus olhos para Deus. Considere a presença de Jesus quando você estiver no seu trabalho. Lá na roda dos escarnecedores, quando as conversas infrutíferas e o palavreado chulo for a única coisa que eles conseguem encontrar para sorrir naquele instante. Quando naquele lugar as conversas sobre pornografia e adultério foram os únicos assuntos nos quais eles podem pensar ou encontrar prazer. Nesses lugares, sim, volte os seus olhos para Deus. Considere a presença de Jesus em você e então, na primeira oportunidade que você tiver, fale sobre o amor de Jesus. Fale sobre como você encontrou felicidade em Cristo. Fale sobre como você, com Jesus, entendeu e hoje desfruta das bênçãos de uma sexualidade prazerosa num relacionamento pautado na fidelidade conjugal. Fale acerca disso. Volte os seus olhos para Deus. Considere a presença de Jesus em você quando você estiver lá na sua escola, ou quando você estiver lá na sua faculdade. Entre aquelas pessoas que, infelizmente, fazem das bebidas e das drogas as únicas formas de alegria e satisfação da vida delas. Entre aqueles que tratam mulheres como um objeto descartável apenas. Entre aqueles que tratam as pessoas de uma maneira mal educada. Entre aquelas pessoas que burlam as regras que são estabelecidas para se darem bem. Nesses lugares, volte os seus olhos para Deus, considere a presença de Jesus em você. Quando a desonestidade da cola se apresentar, quando o desrespeito ao professor ou a qualquer outro funcionário escolar se tornar recorrente, quando o bullying afetar aquelas pessoas que não conseguem se defender, sim, volte os seus olhos para Deus, considere a presença de Jesus em você. E na primeira oportunidade, fale sobre a satisfação que você encontrou em Jesus. Fale sobre o quanto a sua vida não depende mais de nenhum outro mecanismo, de nenhum outro dispositivo, para que você seja mais feliz, para que você seja mais completo, para que você seja mais satisfeito, porque Jesus assim o fez na sua vida.
Fale a essas pessoas que por causa de Jesus, você aprendeu a respeitar as pessoas, sejam elas quem forem, apresentando a deficiência ou a dificuldade que elas possam apresentar, mas você as respeita, porque você aprendeu isso com Jesus. Fale a essas pessoas que por causa de Jesus, você aprendeu a defender aqueles que não têm condições de se autodefender, e então denuncie os abusos. Volte os seus olhos para Deus. Considere a presença de Jesus em você, quando dentro do seu lar tudo conspirar para que você seja agressivo, fisicamente ou verbalmente. Quando dentro da sua casa tudo conspirar para que você seja um grosseiro, um mal educado, um indiferente. Sim, nessas horas, volte os seus olhos para Deus, considere a presença de Jesus em você. E então haja como Ele sempre agiu, com compaixão, sabendo ouvir, buscando entender a dor e a requisição do outro, buscando sempre a reconciliação, porque em Cristo Jesus você recebeu o ministério da reconciliação. Esteja você, em qual papel você estiver, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã ou cônjuge, volte os seus olhos para Deus e considere a presença de Jesus em você. Volte os seus olhos para Deus, considere a presença de Jesus em você. E então, a partir daquilo que você aprendeu com Jesus, mesmo chateado, mesmo ofendido, busque a reconciliação. Volte os olhos para Deus e considere a presença de Jesus em você. E a partir daquilo que você aprendeu com Jesus, não fique reclamando pelos bastidores e nem para quem não está envolvido naquilo que te feriu. Pelo contrário, seja ético e converse com quem de direito. Sim, volte os seus olhos para Deus. Considere a presença de Jesus em você. E a partir da maturidade proposta pela cruz, haja como uma pessoa adulta. Resolva os seus problemas, resolva as suas pendências. Lute pelo bem-estar do elo que une essa comunidade, o amor fraternal. Meus queridos, Jesus está em nós. Não apenas aqui. Jesus está em nós. Ele assiste a tudo aquilo que nós fazemos, da maneira como nós fazemos, com as intenções sob as quais nós fazemos. Então, volte os seus olhos para Deus e considere a bênção da presença de Jesus em você. Minha segunda e última sugestão para você que quer obedecer a voz de Jesus: dedique-se ao estudo da palavra. Não poderia deixar de dizer isso. Volte os seus olhos para Deus. Dedique-se ao estudo da palavra de Deus. Se conforme bem pontuou Jesus, obedecer a sua palavra é a maneira como nós expressamos verdadeiramente o nosso amor a Ele. Então, meus queridos, para que obedeçamos, nós temos de estudar, para que nós conheçamos as suas palavras. Portanto, dedique-se de uma maneira intencional ao estudo da palavra de Deus. Se os profetas já faziam essa exortação no Antigo Testamento, se Jesus e os seus apóstolos também exortaram no Novo Testamento, significa que a tendência humana ao comodismo pode fazer em algum momento com que nós não nos importemos mais em aprender. Embora a teologia ela seja uma das ciências mais antigas, ela ainda está em desenvolvimento. Por isso não acredito que você saiba tudo, por mais que você tenha estudado, porque a teologia não parou no século XVI, ela continua ainda em desenvolvimento. Especialmente hoje, por conta da tecnologia, por conta do auxílio de outras ciências, como a geografia, a história, a arqueologia, a psicologia, novos olhares têm sido propostos aos textos, às personagens, e assim a exegese, a hermenêutica, a aplicação dos textos. Portanto, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Não a leia apenas. Estude a Bíblia. Porque o estudo da Bíblia fará com que você cresça intelectualmente. O estudo da Bíblia fará com que você cresça emocionalmente. E fará com que você cresça espiritualmente. Fará com que você amadureça nos seus relacionamentos, especialmente
fará com que você ame a Jesus com mais profundidade. Se existe filho que não respeita pai, se existe pai que não respeita pais que não respeitam filhos, se existem maridos que não amam as suas esposas como Cristo amou e se entregou pela igreja, se existem esposas que não se rendem ao marido que a ama e se dá por ela como Cristo fez a igreja, nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. Se isso existe entre nós, nós não amamos a Jesus. Nós não amamos a Jesus. Portanto, estude a Bíblia. Porque ao entendermos e ao obedecermos os preceitos do Evangelho, Jesus nos verá. E nos verá de dentro para fora. E Ele saberá verdadeiramente o quanto nós o amamos. Assim, meus queridos irmãos e minhas irmãs, baseado naquilo que vocês querem comunicar ao Senhor Jesus acerca do amor que vocês têm por Ele, façam um propósito de, a partir de 2020, participarem com mais assiduidade dos nossos encontros. Porque se você não tem estudado a Bíblia na sua casa, ou se você tem estudado ela de uma maneira personalizada na sua casa, você corre um sério risco de distorcer essa palavra. Então, em 2020, faça um propósito com você mesmo, de participar dos nossos encontros, com mais frequência, dos nossos cultos, da escola dominical, dos grupos familiares, dos estudos bíblicos. Isso não tem a ver com a igreja, tem a ver do amor que você diz ter pelo Senhor Jesus. Não há como transferir conhecimento sem que haja empenho, sem que haja disposição, sem que haja dedicação. É necessário intencionalidade, porque senão não vai. Nós só obedecemos quando nós conhecemos alguém e nós passamos a confiar nessas pessoas. E a Bíblia, se não for estudada, ela não fará com que nós obedeçamos ao Senhor, porque ela não fará sentido algum para nós. Possivelmente, assim como aqueles que não a conhecem, nós até acharemos que ela é retrógrada, que ela é difícil de entender, que ela é impossível de obedecer. Nós chegaremos a essa conclusão. Parafraseando aquilo que Deus disse ao profeta Oséias, sem conhecimento das Escrituras, o povo padece. Nós padecemos. Será que muito daquilo que tem afligido o nosso coração, será que muito daquilo que tem roubado a nossa paz, muito daquela insegurança que tem invadido o nosso coração nos momentos cruciais da nossa vida, é consequência natural de quem não conhece as Escrituras? E por causa disso, construiu uma imagem equivocada, distorcida e limitada de Deus. Porque quando a gente não estuda, a gente constrói o que a gente pode. Às vezes a gente constrói o que a gente quer. E nós desfiguramos a imagem e a revelação de Deus. Por isso, pense nisso. Pense e dedique-se ao estudo da palavra de Deus. Enfim, nós encerramos mais uma série de mensagens. A minha expectativa é que, sob a direção do Espírito Santo, eu e o seminarista Paulinho tenhamos sido claros sobre aquilo que o Senhor nos deu a graça de compreender quando estudamos a sua palavra. Eu espero que os pressupostos da reforma protestante do século XVI, só a fé, só a graça, somente Cristo, glória somente a Deus e somente as Escrituras, possam ter um valor mais significativo no desenvolvimento da nossa fé e da nossa caminhada cristã. Que não sejam só os 5 solas para nós, porque ser só os 5 solas para nós também não resolve nada. Mas que isso possa adentrar a nossa vida, que isso possa mudar a nossa história. E se você perdeu alguma mensagem da série, acesse o nosso site, acesse a nossa página no YouTube e assista às reflexões que foram feitas. Faça uma maratona de crescimento pessoal para a sua vida. Porque agora fica até mais fácil, você não precisa esperar uma semana para ver a conclusão do assunto. Você pode fazer isso numa pancada só. E começar a ver as conexões que há entre aquilo que foi aplicado quando nós pregamos aqui neste lugar.
E eu quero desafiar você a fazer isso. Somente as Escrituras, obedecendo a voz de Jesus. Aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, é aquele que me ama. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Você ama ou você não ama? Quem é você a partir do valor que você dá às Escrituras? Quero convidar você a colocar-se em pé. Nós vamos cantar o hino de número 352. Belas palavras de vida. Senhor, isso nós reconhecemos, que da vida o pão és tu, e por isso pode nos satisfazer. Deus, dá que possamos expressar verdadeiramente o nosso amor ao Senhor. E fazendo isso, glorifiquemos o teu nome e tenhamos uma vida abençoada nessa terra. Dá que aqueles que ainda não obedecem à tua palavra e têm se alimentado de coisas horríveis nessa vida, eles possam voltar os olhos para o Senhor. Eles possam estudar a tua palavra e então provarem o melhor dessa terra. Abençoa-nos. Nós te pedimos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações, a instrução do Espírito Santo esteja sobre nós, agora e para sempre. Amém e amém. A igreja pode se assentar.